sobre essa situação toda envolvendo Cielo, essas notícias que acabaram circulando aí pelo mercado, e queria saber exatamente a sua opinião sobre isso, Daniel. Bom, com relação a essas operações, eu vejo o seguinte, acho que primeiro de tudo a companhia mostrou um resultado do quarto trimestre muito sólido e muito consistente. E isso deixou a gente bastante confortável com o que deve acontecer ao longo de 2021. Então, acho que o primeiro aspecto de tudo, independente de operação societária, é que o business ele teve um importante resultado do quarto trimestre. E a sinalização para 2021 ela é muito positiva. Com relação à possibilidade de operações, isso sempre teve no nosso radar aqui, dado que o Banco do Brasil, volta e meia, fala que tem interesse e avalia constantemente oportunidades de se desfazer da Cielo. Ou de ativos especificamente, não necessariamente da Cielo, né? O que eu vejo que teve um acontecimento recente, nesses últimos 8 dias, e que acabou causando um pouco de volatilidade na ação, foi no conference call do Banco do Brasil, quando o presidente do Banco do Brasil, então o André Brandão, deu uma declaração falando que a Cielo era um ativo core. E aí com isso disparou algumas vendas, talvez ou por short seller mesmo, ou pelo vendedor que está apostando na queda das ações, ou mesmo alguém que estava acreditando em alguma operação no curto prazo, e você vê que um player só acabou fazendo quase 80% do volume da ação naquele dia e derrubou a ação quase 8% em 2 dias, né? Foi a sexta e a segunda-feira. E aí, coincidentemente, no final de semana saíram algumas notas aí na imprensa dizendo que ambos, Bradesco e Banco do Brasil, estavam estudando o fechamento de capital. O Bradesco respondeu que não estava avaliando essa operação, entretanto, o Banco do Brasil respondeu que constantemente avalia transações e operações envolvendo suas participações societárias. Ou seja, ao contrário do que o André Brandão falou no call do Banco do Brasil, no ato formal, num questionamento da CVM, o Banco do Brasil responde que sim, que continua disposto a avaliar algum tipo de transação relacionada a isso. E aí, provavelmente, essa foi a leitura de alguns agentes, de que, se ele falou e não desmentiu, é possível que haja alguma coisa assim. O meu ponto, que eu sempre acreditei que onde pode ter algum tipo de movimentação, o Bradesco ele tem o direito de preferência em qualquer movimentação relacionada ao Banco do Brasil. E aí, a grande questão é que na hora que você tem o primeiro movimento, possivelmente isso desencadeie alguns demais movimentos, ou seja, outros interessados, porque nesse nível de preço de Cielo, eu duvido que qualquer player do mercado não tenha interesse na participação do Banco do Brasil, e aí isso poderia desencadear um efeito para que o Bradesco exercesse o direito de preferência, e aí viesse um preço mais alto de algum outro player, e aí o Banco do Brasil exigisse uma nova rodada de negociação com o Bradesco, e eu acredito que isso poderia desencadear, eventualmente, esse efeito dominó, tá? Mas, na nossa tese, isso não é algo que a gente investe por conta disso, a gente não está investindo na ação da companhia por conta disso, a gente está realmente por acreditar que o valuation está muito descontado, a assimetria é muito grande, a melhora operacional deve ser mais consistente ao longo de 2021 e, por consequência, os dividendos que a companhia vai pagar devem ser substancialmente mais elevados do que nos últimos 22, 24 meses. Então, a nossa tese se concentra, como eu já falei várias vezes, na simetria do valuation dessa companhia. Porque, né, Daniel, a gente percebe que a empresa ela deu um grande salto ali no início das operações por conta dos meios de pagamento, né, das maquininhas, e aí acabou a barreira de entrada
ficando um pouco mais baixa, várias outras operadoras atuando nesse mesmo segmento, mas a Cielo ela acaba tendo que buscar um diferencial, justamente por ser a pioneira, né, por ter começado todo esse movimento, ela acaba tendo que buscar outros meios, né, de inovação, meios de captar cliente, meios de melhorar o seu lucro, enfim, fazer uma gestão voltada justamente por ser essa líder de mercado, né? Então a empresa ela acaba tendo esse diferencial justamente por causa disso, né? Perfeito. Eu iria um pouquinho mais até, além disso, dentro de casa mesmo, acho que a lição deles de melhorar a operação, reduzir o churn, melhorar o NPS, ou seja, a troca de clientes só por preço de maquininha, isso foi um trabalho que foi realizado nos últimos 2 anos. E eu realmente estou começando a ver esse operacional trazer resultado financeiro somente agora. Então, eu acredito que essa melhora operacional nos indicadores operacionais internos da companhia ainda vão melhorar mais. Adicionalmente a isso, a gente tem a questão da Merchani, que é uma operação americana que dá prejuízo para a Cielo já há algum tempo. Além disso, tem um bonde lá de dívida em dólares, e isso também pesa no balanço. E a companhia tem falado nos últimos 6 meses que está fazendo um turnaround nessa Merchani para resolver, se desfazer, vender, alienar, fundir, passar para alguém, enfim. E isso poderia ser um destrave grande de valor para a Cielo, porque você teria uma melhora nos resultados praticamente no dia seguinte. Adicionalmente a isso, eu vi pouca gente falando também nesses últimos 2 dias, mas hoje, às 15 horas, tem uma agenda do Banco Central com o CEO do WhatsApp no Brasil. E a gente já viu outras declarações recentes de que o WhatsApp Pay estaria para começar as operações num futuro próximo. O próprio CEO da Cielo, no último conference call, disse que acreditava que nesse primeiro semestre o arranjo de pagamentos estaria ok. Há uns 30 dias, mais ou menos, o Banco Central editou uma resolução, uma instrução, falando do arranjo de meios de pagamento, e que isso incluía modalidades de fintechs e de operações com arranjos de pagamento. Isso, no final do dia, está relacionado ao WhatsApp Pay, ao meu ver. Então, tem uma série de iniciativas nessa linha do que você comentou, e que eu acredito que a principal delas, no momento em que o WhatsApp Pay ele passa a funcionar, ao contrário dos outros players que eles estão trabalhando em várias frentes para aglutinar vários clientes. Mas numa entrada do WhatsApp Pay, a Cielo ela passa a ter um volume de novos clientes muito significativo, de uma vez só, ao invés de fazer várias iniciativas. Então, eu realmente acredito que isso não é transformador do ponto de vista financeiro, não acho que vai ser um grande evento relacionado ao resultado financeiro, mas por trás desse arranjo de pagamento, sim, tem uma série de soluções que eu creio que devam vir na sequência do WhatsApp Pay. Daniel, eu tenho separado aqui uma pauta um pouquinho mais extensa e diferenciada do que essa, né? Mas eu queria ter aproveitado você aqui justamente por conta de você já ter falado de Cielo e ter demonstrado várias informações sobre a empresa. E aí, só para a gente encerrar esse assunto, eu queria só fazer uma pergunta do Marcos Miller, que está aqui no nosso chat, e ele pegou esse gancho da questão de repente, de um fechamento de capital da Cielo e tudo que você falou, e ele perguntou assim, contraponto o Santander e o IPO da GetNet. Qual seria o sentido disso, né? Pensando nessa situação de uma fechando provavelmente, ou numa perspectiva de fechar o capital, e a outra empresa buscando fazer seu IPO. Se você teria alguma coisa para comentar nesse sentido. Eu penso que isso só reforça o quão atrativo a ação da Cielo porque provavelmente o Santander vai destravar a GetNet num valuation bastante significativamente superior, e vai dar, então, para os seus acionistas as ações da GetNet, possivelmente num valuation muito mais próximo lá de Pags ou Stone,
E, em contrapartida, as discussões para comprar as ações da Cielo são porque as ações estão num preço de empresa com problema, empresa com defeito, com RJ, com uma dificuldade de não gerar caixa e por aí, que é o que, de fato, não acontece. E uma empresa como a Cielo, que tem esse ano quase 3 bilhões de EBITDA, é tudo que uma startup de meio de pagamento quer é escala e dinheiro, e isso a Cielo tem. Então, acho que a questão envolvendo essa parte de GetNet e da intenção de um fechamento de capital é justamente uma reafirmação do quão barato a Cielo está e de quão, eventualmente, caras as demais empresas do setor estão. E aí, o Santander, obviamente, vai falar assim, eu vou distribuir para o meu acionista e ele faz o que quiser depois com essa posição. Maravilha. Daniel, agora seguindo aqui na pauta que eu tinha preparado aqui para você, né? A gente tá vivendo aí uma questão de preços, né?